Glória a Deus. Nós não somos nada sem Deus na nossa vida. Existimos, mas para pouco valemos. Vou pedir aqui ao Filipe que me dê aqui uma ajuda. Vai ser o leitor de versículos que eu vou mencionar, por favor. Podes ficar aí no lugar. Eu vou mencionar e depois tu vais ler, está bem? Servir como o filho ao pai, como Timóteo. Glória a Deus. Graças a Deus. Dou graças a Deus por poder estar aqui com os irmãos, assim já uma fase refeita, e podermos juntos meditar na palavra do Senhor. Deus tem sido bom para nós. E já agora queria dizer uma coisa. Neste Natal recebi um presente muito bom, não é? A minha sogra ofereceu-me um casaco. E estou vestindo aqui hoje, porque certamente eles estão lá na Boa Vista dos Pinheiros, estão vendo pela internet e então pode ver que eu estou utilizando o casaco que ela me ofereceu, não é? É bom ter uma sogra. A sogra é uma segunda mãe, não é? Alguns falam da sogra, mas e fazem-se umas piadas, umas coisas. Mas eu dou graças a Deus pela sogra. É a minha segunda mãe. A minha mãe já foi para o céu e só tenho a minha sogra, não é verdade? É a mãe da minha esposa e é a minha segunda mãe também. Graças a Deus. Então, que ela vá vivendo muitos anos, vá comprando casacos e coisas assim e vá oferecendo um gerro. Glória a Deus. Uma brincadeira. Meus irmãos, neste dia, já é a segunda vez que eu falo deste assunto. Eu tinha uma outra coisa em mente para falar, mas achei que era oportuno ter uma grande parte da igreja aqui hoje e falar mais uma vez deste assunto. Não falei aqui, falei noutro lugar, mas vamos ler em Lucas capítulo 11 e versículo 33, em primeira leitura. Onze, 33. E diz assim: e ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Depois, ainda tenho outra leitura no capítulo 12, que eu não estou a ler na minha Bíblia, então tenho que ter um pouco de paciência para eu... versículo 35, 12, 35. Diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Amém. Até aqui esta
leitura da palavra do Senhor. Penso que a maioria dos que estamos aqui já um dia ouvimos a pregação do Evangelho. Já um dia nós fomos despertados e já quando ouvimos, nós deixamos que a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, nos incendiasse o coração, nos despertasse para Deus e trouxesse luz à nossa vida. Essa luz nos conduziu ao arrependimento, nos conduziu a uma conversão a Deus e fez com que nós começássemos a viver iluminados pela palavra do Senhor. Amém? Quantos aqui é que já foram iluminados, despertados e essa chama do Evangelho de Cristo começou a arder no seu coração? Pode dar glória a Deus e amém. Graças a Deus. É possível que esteja aqui alguém que ainda não tenha ouvido ou participado num culto, ouvido a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, mas neste dia Deus pode fazer com que no seu coração comece como que a arder uma chama que o leve a conhecer o amor e a graça de Deus na sua vida. Deus nos ama, Deus quer nos abençoar a todos, quer nos ajudar e quer nos incendiar com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós é como que uma candeia que está acesa ou está apagada. É como uma candeia. Até porque a nossa vida, mesmo a nossa vida natural, ela é como uma lâmpada acesa. É como uma lâmpada acesa. Que enquanto temos vida, está brilhando, está iluminando. E nós temos capacidade, é como que há uma luz que nos faz ver e conhecer e ver as coisas ao nosso redor. Então, a nossa alma é como uma lâmpada que está acesa. Quando a morte vem, a vida se esvai, se apaga e seguimos o rumo para a eternidade. Mas ela se apaga aqui, a nossa lâmpada. Ela termina de brilhar aqui. Ela termina de ser como esta luz que está ligada. Então, isso é a vida natural. Mas eu não estou falando apenas da vida natural. Eu estou falando do homem que, tendo uma vida natural e podendo ter como que essa vida que está brilhando e que tem uma certa luz para ver ao seu redor, então ele recebe a luz espiritual de Deus e começa a brilhar num novo sentido, numa nova dimensão, um brilho de uma nova dimensão, uma chama que se acende no seu coração e agora começa a viver para Deus. Não só viver no mundo, brilhar no mundo, até porque às vezes até se fala de que as estrelas, não é? As pessoas famosas são camaradas de estrelas, estrelas que brilham, não é? Uns brilham mais, outros brilham menos, outros não brilham praticamente nada, ninguém lhes liga. Mas não interessa se brilha muito, se brilha pouco, aqui no mundo. O que importa é se a luz de Deus brilha na nossa vida. Se essa chama do Evangelho começou a arder na nossa vida. E se essa chama continua a arder em nossos corações. E é sobre isso que nesta noite gostaria nós falarmos um pouco acerca da candeia acesa. A candeia acesa. Oxalá que cada um de nós seja como uma candeia acesa no sentido espiritual. João Batista, Jesus referiu-se a ele como uma candeia que ardia e iluminava. Uma candeia que ardia. Está em João 5,35. O Filipe agora vai começar a entrar em ação. E vai ler os versículos que eu vou mencionando. João Batista teve o seu percurso, teve o seu ministério, e Deus o chamou, o levantou para um tempo definido por Deus, e ele foi o que a Bíblia diz, ou o que Jesus disse que foi.
Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Amém. João Batista era uma candeia que ardia e alumiava ao seu redor. João Batista era um homem que era iluminado por Deus. Tinha uma mensagem de Deus. Tinha a palavra de Deus. Ele sabia porque é que tinha nascido e qual era a sua missão. E sabia que a sua mensagem era uma mensagem de arrependimento, de preparação para a vinda de Jesus Cristo, para a vinda do Senhor Jesus. Preparar os corações para receber o Messias no seu tempo. E na verdade ele cumpriu. E muita gente ao ouvir a palavra, muita gente ao ouvir a sua mensagem, era também contagiado com a luz, era contagiado com a mensagem. E a mensagem passava e outros começavam a ser iluminados também. E se alegravam com a mensagem que ouviam, com a luz que recebiam. Coisa maravilhosa, não é? Porque a luz sempre traz alguma coisa positiva para a nossa vida. Depois nós temos em Mateus 25:1, nós vemos que ali Jesus fala de 10 virgens e fala também de candeias, fala também de lamparinas, que são objetos que contêm, naquele tempo, continham azeite e que depois tinham uma chama que alumiava, não é? E, portanto, está falando dessas 25:1, Mateus. E então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do esposo. Amém. 10 virgens que estavam esperando o esposo, a sua vinda, a sua volta. E nós vemos que aqui são virgens semelhantes que lhe traziam ou que tinham lâmpadas, candeias na sua mão e que elas deviam estar acesas. Mas infelizmente, como sabemos daquela parábola das 10 virgens, que nem todas eram sábias, nem todas eram prudentes. E por isso, 5 delas estavam preparadas. E as outras 5 deixaram acabar o azeite, o conteúdo, e logo a luz se apagou. E assim, quando o esposo chegou, elas não estavam preparadas. Elas não estavam em condições. Suas lâmpadas se apagavam. E assim às escuras não podiam ir ao encontro do noivo. Meus irmãos, aqui fala do cuidado que nós devemos ter em ter a nossa candeia acesa. E Jesus disse, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Amém? Acesas as vossas candeias. É nossa responsabilidade procurar que a nossa candeia esteja acesa. Agora também Mateus 5:14. Podes ler. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém. Todos nós sabemos desta expressão, destes ensinos do Senhor Jesus no Sermão do Monte, que ele estava se referindo aos seus discípulos naquela época, mas não só, aos seus discípulos em todo o tempo, em todas as gerações, incluindo a nossa também. Jesus ainda hoje tem discípulos. Tem ou não tem? Amém? Todos os que estamos aqui, ou a maioria dos que estamos aqui, todos somos ou queremos ser discípulos do Senhor, não é? E então, discípulo é aquele que aprende, é aquele que serve, é aquele que segue atrás, não é? E que aprende do seu mestre, que é Jesus. E assim nós estamos aqui. Estamos hoje aqui sendo ensinados por quem? Quem é o nosso mestre? Bem, eu sou pastor, mas quem é o nosso mestre? O nosso, eu estou a falar o meu também. Quem é o nosso mestre? É Jesus. Na verdade, a ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre. Amém? E esse é o Senhor Jesus Cristo. A ninguém chameis Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai que está nos céus. Amém? Ele é o nosso Pai. Graças a Deus. Então, nós vemos que Jesus está referindo aos seus discípulos, não só os 12,
mas a todos aqueles que o seguiam. Porque afinal não foram só os 12 que brilharam. Toda a igreja brilhou naquele tempo. Toda a igreja serviu ao Senhor. Toda a igreja foi iluminada. Toda a igreja brilhava com a luz do Senhor Jesus nas suas vidas, o conhecimento do Senhor Jesus. E isso foi algo importante. Mas os apóstolos morreram, os discípulos daquela época morreram, as outras gerações seguintes morreram, e só permanecem as gerações presentes, não é? Esta geração, ou gerações, não é? Que elas se intercalam um pouco umas nas outras, e assim a geração prevalecente, que continua, que está em ativo na terra, somos nós, os jovens, os de meia idade e os outros que já estão na terceira idade. Então somos nós os discípulos, e somos nós a quem Jesus está dizendo que nós somos, diga comigo, nós somos a luz do mundo. Amém? Nós somos a luz do mundo. Para sermos luz, nossas candeias têm que estar acesas, têm que estar a brilhar, têm que estar incendiadas. Glória a Deus. Filipenses 2, 14 e 15. Também fala com outras palavras, acerca do brilho que deve haver na igreja do Senhor Jesus Cristo. O brilho da glória de Deus, do conhecimento de Deus, do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, da salvação. Nós somos um povo abrilhantado com a graça de Deus. Posso ouvir amém? Quando eu era novo, era ainda assim adolescente. Naquele tempo havia uma coisa que punham no cabelo, chamavam brilhantina. Brilhantina. Hoje não sei se existe, se não. Brilhantina. Então, punha aquilo no cabelo, o cabelo ficava brilhante, não é? Assim, à luz, à noite e tal, penteavam. Os homens até usavam aquilo, alguns também. Então, punham brilhantina no cabelo, que dava brilho no cabelo. Agora, nós não precisamos dessa brilhantina. Nós temos o brilho da glória de Deus. Amém? Que deve brilhar nos nossos rostos, nas nossas vidas, para abrilhantar a nossa vida com a graça de Deus. Amém? A graça de Deus é a mais importante para dar brilho, dar cor à nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Podemos ouvir essa leitura? 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém. Glória a Deus. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Murmurações e contendas não dá brilho nenhum à igreja. Antes, pelo contrário, rouba o brilho da igreja. Não há luz, são trevas. É dar lugar à carne e viver em trevas. Por isso diz, não dando lugar nem a murmurações nem contendas, mas para o nosso viver seja um viver sincero, um viver verdadeiro, e podemos assim, não é, como filhos de Deus, nós resplandecer como astros no mundo. Astros. Quero fazer uma referência a um pormenor. Os astros, ou seja, as estrelas, não brilham se não for de noite. Durante o dia pode olhar para o céu, não vê nenhuma estrela, a não ser aquela estrela que aparece ali, o pôr do sol, não é? É uma das primeiras estrelas que se vê. Ou então de manhã cedo, também aparece de manhã cedo, também fica assim uma estrela ainda a brilhar mais algum tempo. Mas, de resto, assim que aclara o dia, você não vê nenhuma estrela, não vê mais estrelas. Mas quando o sol e a luz do sol se vai embora, as estrelas brilham. Quanto mais escura é a noite, mais brilham as estrelas. Amém? Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos, ele está em trevas. Pertence à igreja, é próprio da igreja, é oportuno à igreja brilhar com a luz de Cristo no meio de uma geração corrompida e perversa. Uma geração que está em trevas, uma geração sem conhecimento de Deus, uma geração que não se preocupa com Deus, não conhece a Bíblia, cita às vezes algumas coisas, e às vezes cita-as mal, e interpreta-as mal, e aplica-as ainda pior. Então,
não têm conhecimento de Deus, não têm conhecimento da palavra de Deus, e por isso vivem em trevas, escuridão. É aí que a luz do Evangelho de Cristo pode brilhar. E cada um de nós que conhece o Evangelho tem a sua oportunidade de brilhar. Glória a Deus. Quantos aqui é que queremos brilhar neste tempo como uma estrela, como um astro, na noite escura deste mundo, brilhar como um astro, com a sua conduta, com o seu falar, com o seu testemunho, com o seu modo de vida, brilhar com o seu caráter honesto, verdadeiro, bom no sentido em que a bondade de Cristo está em nós, não é? Porque bom só há um que é Deus, disse Jesus. Mas nós podemos ter a bondade de Cristo em nós, para isso ser uma referência e as pessoas poderem ver Cristo através de nós. Quantos queremos brilhar nesta geração? Amém. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Nós estamos no princípio ainda de um ano, no princípio de um período, e nós precisamos de ter em mente, de ter em propósito, de brilhar, de nos mantermos com uma conduta que se diferencie e que possa atrair, e que possa fazer pensar, possa ter referência para as outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Deus nos ajude, porque o mundo precisa de referências boas, precisa de referências influenciadoras para bem. O mundo está cheio de referências para levar para o mal, para levar para o pecado, para a decadência. Mas ele precisa de pessoas que não são só luz, mas são sal da terra também. Sal da terra. Que Deus nos dê a sua graça abundante e as nossas candeias estejam acesas, porque brilho vem do fogo. Hoje em dia é que nós estamos habituados a ter aqui luz e não ver fogo. Mas se você recuar 100 anos atrás, ou 50, vá lá, há 100 anos atrás, quase que você não tinha luz na noite sem fogo. Não é? E mesmo assim, se for ali à lâmpada e agarrar, ela está quente. Está quente que há uma coisa. Agora já a luz dos LEDs, ou uma espécie de luz, parece que não tem calor. Não é? Não tem calor, é luz fria. Daqui a pouco arrefece tudo, até a luz. Não é? Até a luz arrefece. A luz natural arrefece, fica tudo frio. Mas a luz de Deus nunca ficará fria. A luz de Deus será sempre fogo que vai arder no nosso coração. E nós arderemos como uma lâmpada, como uma vela, como alguma coisa assim, que está ardendo e brilhando. Glória seja dada ao nome do Senhor, para alumiar no meio desta geração. Como acender a candeia? Como acender a candeia? Sem dúvida que a palavra de Deus é o meio de fazer com que a candeia esteja acesa. Eu acho isto extraordinário, o efeito da palavra de Deus na nossa vida. O efeito da palavra de Deus. E eu espero, enquanto estamos ouvindo, que o nosso coração vá se incendiando, vá aquecendo, vá se renovando, não é? No sentido de nos tornarmos mais fervorosos, mais calorosos para Deus e uns para os outros também, não é? E para servir a Deus em tudo. Jeremias 23, 29 fala acerca do que é a palavra de Deus. Vamos fazer esta leitura e verificar o que Deus diz da sua palavra, do que é a sua palavra. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Esmiuça a penha. Esmiuça a penha. Mas a primeira expressão que está contida neste versículo é Deus dizendo acerca da sua palavra, não é a minha palavra como um fogo, e como um martelo que esmiuça a penha. Então a palavra de Deus tem várias funções, mas uma delas, a palavra de Deus é como fogo que começa a incendiar o coração das pessoas. Quando é ouvida, quando é ungida, quando o Espírito Santo está presente, não é verdade? A palavra de Deus se torna um fogo que arde no coração. Nós podemos ver no Salmo
39, versículo 3, que iremos ler também. Se alguém quiser ir apontando, pois pode ver lá em casa, claro. Mas, irmãos, alguns não têm hábito de trazer uma coisinha para apontar. Podes ler. 39:3. Incendiou-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Amém. Glória a Deus. Então, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo dentro de mim. Não é? Se acendeu, dizia o salmista. Ele meditava no quê? O que é que ele meditava? Meditava na palavra de Deus, não é? Ele fazia a sua leitura e ficava pensando, ficava procurando entender, não é? E à medida que ele meditava na palavra, então o seu coração ia começando a ficar incendiado, não é? Havia um fogo, começava a atear dentro dele. E isso é uma coisa importante e que acontece também na nossa vida quando nós lemos, meditamos ou ouvimos a palavra de Deus. Ela começa a gerar um calor dentro de nós. Às vezes é um calor que até derrete o nosso coração. Até derrete o nosso coração. E eu gostaria e gosto de quando a palavra de Deus começa a derreter o meu coração. Não é? A derreter. E ele fica assim como uma espécie de cera. Fica assim derretido. E depois se transforma em lágrimas. Não é? E começam a brotar as lágrimas nos meus olhos. Começa a lavar o rosto. Não é? E o coração fica incendiado, acalorado na presença de Deus. E isso é tão bom. Ficamos diferentes, ficamos abençoados, ficamos renovados. Mudou tudo na nossa vida. Parece que aquela meditação ou aquela leitura da palavra ou ouvir a palavra começa a soltar-nos, a libertar-nos e a dar-nos um novo sabor de viver a vida cristã. Glória a Deus. É a luz de Deus, é a iluminação de Deus, é a voz de Deus que vai mudando o nosso estado. E isso é tão bom para nós, é tão precioso, é tão gratificante para a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos dar glória a Deus por isso. Deus fala, Deus trabalha, Deus aquece a nossa vida, Deus nos ilumina, Deus nos ajuda quando nós estamos fracos. Às vezes ficamos frios, mas quando nos aproximamos de Deus, da sua palavra, Ele nos incendeia outra vez. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu espero, se alguém está aqui com a sua vida arrefecida neste dia, Deus, pela sua graça e pela sua palavra, incendeie a sua vida também. E saia daqui diferente, com uma vontade diferente, com um propósito diferente e com uma ajuda interior diferente daquela que entrou. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Lucas 24, 32, também é uma história muito conhecida. 2 discípulos caminhavam para Emaús. Jesus tinha sido preso, tinha sido julgado, tinha sido condenado, tinha sido crucificado, tinha sido sepultado. E aqueles já parece que era o 3º dia e eles ainda não tinham notícia de nada. Entretanto, eles caminhavam desanimados, tristes, e lá iam eles, caminho de Emaús. Talvez para a sua terra, para a sua casa, pensando assim, acabou-se tudo, não é? O nosso sonho terminou. Nosso sonho terminou. Mas com Deus os sonhos não terminam. Glória a Deus. Com Deus os sonhos continuam. Deus vai reviver os nossos sonhos através da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém. Meus irmãos, enquanto eles caminhavam, um homem, um ser humano, se apresentou a eles e começou a falar com eles. Eles não sabiam quem era. E também não perguntaram. E também a verdade é que não perguntaram. Porque se tivessem perguntado quem és tu, certamente Jesus não se podia ocultar. Tinha que dizer quem era. Mas eles não perguntaram. Eles iam tão entretidos, eles iam tão envolvidos na sua tristeza, no seu desespero,
não é? Que não estavam para ligar às pessoas. Às vezes, quando ficamos tristes, a gente parece que não tem vontade de ligar às pessoas, não é? Ficamos assim um pouco, queremos ir sozinhos e tal, e desabafar e não ligar assim muito às outras pessoas que estão ao nosso redor. Mas eles lá iam caminhando e, entretanto, um personagem se aproximou deles e ia com eles. E meu Deus, por que é que vocês estão tristes? Por que é que vocês estão assim, falando essas coisas, e uns com os outros e tal? Certamente escutou um pouco a conversa. Se bem que Jesus não precisava escutar a conversa ali, porque ele sabia o que é que estava a passar. Porque ele foi lá com o propósito de os ajudar, não é? Glória a Deus. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos desesperados, muitas vezes ele se aproxima de nós sem nós darmos, sem sabermos que é ele. Não é? Às vezes há palavras, há coisas que acontecem, há um toque na nossa vida, há uma mudança que a gente não sabe porque é que aconteceu, não é? Estava-se dando uma mudança depois que eles começaram a ouvir o que Jesus estava dizendo, sem saberem que era ele, que eles nem se apercebiam, nem sabiam quem era que estava a fazer isso na sua vida. No entanto, quando eles iam pelo caminho, eles acabam por depois chegar a Emaús, e Jesus faz como quem vai para mais diante, e eles lhes insistem com ele para entrar em casa, e quando estão à mesa, partindo o pão, Jesus pegou no pão, partiu, e só ali é que eles perceberam, é Jesus, é Jesus. Entretanto, Jesus desapareceu, e eles tornam para Jerusalém com o coração a arder, e disseram um para os outros estas palavras: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, as Escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento, quando elas são abertas e Deus fala conosco, nos começa a iluminar, começa a tocar a nossa vida, Ele começa a atear um fogo, um calor no nosso coração. Glória a Deus. E nós precisamos disso, que Deus fale conosco. Amém? Através das Escrituras, Deus fala. Deus fala de muitas maneiras, mas uma da maneira mais natural e mais constante com que Ele nos fala é através das Escrituras. Quero dizer também a maneira mais segura que nós podemos ouvir a voz de Deus. É a maneira mais segura. Você pode ter muita revelação, muita coisa, muito isto, muito aquilo. Mas a Bíblia diz-nos para nós, profecia, nós julgarmos as profecias. Mas não nos diz para julgar a palavra de Deus. Diz é para aceitá-la. É para guardá-la no coração. Amém? Guardá-la no coração. A palavra de Deus é segura. Amém? É a forma de falar connosco mais segura. Nós nem precisamos de ninguém falar connosco. É só abrir a nossa Bíblia e Deus está a falar connosco. Amém? Deus está a falar connosco. Então, eles sentiram o calor da palavra quando caminhavam. Jesus disse também, vi lançar fogo na terra. Meus irmãos, Deus quer que a nossa vida esteja aquecida, esteja iluminada. Fogo e luz e vida estão à volta disso. A luz que nos alumia durante o dia é fogo. O sol é fogo. Fogo turbulento. E é não sei quantas vezes maior que a terra. Quantas vezes maior que a terra. Desde lá do centro do sol até fora é uma incandescência de fogo, uma coisa tremenda, horrorosa, não é? Nem nos podemos pensar em estar lá ao pé. E se dá explosões que às vezes até atingem a terra, não é? Atingem e influenciam a terra. Explosões que se dão na superfície do sol, não é? Por causa daquele fogo revolvente que está ali, em ação contínua. E isso é vida para a terra. É vida para a terra. A Bíblia diz que Deus é um fogo. Nosso Deus é um fogo. Fogo é luz e fogo é vida. O sol cria condições para que haja vida na terra. É verdade?
juntamente com outros elementos, claro, para que haja vida na terra. Assim, a presença de Deus, a palavra de Deus, a luz de Deus faz com que haja vida nos nossos corações. A própria Bíblia nos diz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz, digam a outra palavra, luz, vida, luz, vida, luz, vida. Luz da vida. Glória a Deus. Então nós temos luz da vida e a luz que produz vida. Luz e vida andam juntos. Nós precisamos dessa luz. Nós precisamos desse fogo que arde no coração do crente. Amém? O Evangelho, a mensagem do Evangelho, os ensinos da palavra de Deus, as orientações de Deus, a voz de Deus é para pôr a nossa vida em movimento, a nossa vida a arder, para produzir vida dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pela palavra de Deus, também pela oração. Quando nós oramos, então há um envolvimento com Deus. Esse envolvimento com Deus renova a nossa vida, nos ilumina, nos abençoa. E nós precisamos também desse envolvimento com Deus. Também o fogo, a atividade, a vida, também está na nossa comunhão uns com os outros. A nossa comunhão uns com os outros. Isso também gera vida em nós, também nos ajuda. E o apóstolo João, no capítulo 2, versículo 9 a 11, por exemplo, podes ler, 1 de João, capítulo 2, 9 a 11, está dizendo uma coisa extraordinária ali, que às vezes nós podemos não ter atenção, mas faz parte da vida, faz parte da luz. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Então, o fogo apagou-se. O fogo apagou-se. Não ama o seu irmão, o fogo apagou-se. E a luz cegou-lhe as trevas, melhor, as trevas cegou-lhe os olhos. A luz desapareceu, não é? A luz desapareceu. Na verdade, nós podemos chegar a esta conclusão. Deus é luz, Deus é fogo, diz que é um fogo, e podemos dizer que Deus é amor. Amém? O amor é como um fogo que arde no coração também. Amém? E Deus é amor. Se qualquer um de nós deixar esfriar o nosso amor para com Deus e para com uns com os outros, então é como que o fogo se apaga dentro do nosso coração. E se der lugar ao aborrecimento, ao ódio, então ainda esfria mais, não é? Vai para a congelação. E então ainda fica pior. Meus irmãos, e aí não há vida. Aí a coisa morre, a vida perde-se. E aqui o que diz é que não ama o seu irmão, anda em trevas, não é? E as trevas cegaram os olhos. Meus irmãos, mais do que nunca, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar unidos, nós precisamos dar atenção uns aos outros, nós precisamos de viver a vida em comunidade. Amém? Não esqueça que a vida na igreja, a vida de Deus, a vida no coração do crente, tem muito a ver também com o nosso relacionamento uns com os outros. Amém? Nós queremos o coração aquecido, nós queremos o coração fervoroso, nós queremos servir a Deus, não nos podemos esquecer um dos outros. Não há individualismos separados, fazendo as coisas à sua maneira, andando à sua maneira. Nós precisamos estar integrados, vivendo juntos, servindo a Deus juntos, porque separados é como brasa que se apaga, arrefece e não pode produzir o seu efeito convenientemente. Nós precisamos de ter o fogo a arder, e o fogo está na braseira com as brasas todas juntas e em comunhão. Amém? Será percebível o que eu digo? O que estou a dizer? É percebível pelos irmãos? Muito bem. Qual o objetivo disto? É que nós, como igreja, nesta geração,
nós possamos iluminar os que estão em trevas. Nos ajudarmos uns aos outros, servir de calor, de luz e transmitir, nos edificarmos uns aos outros, como a Bíblia diz, nos edificarmos uns aos outros. Tudo o que nós fizermos deve ter o sentido, o objetivo de produzir edificação, de produzir luz, de produzir ajuda, de levantar, de animar e de encorajarmos uns aos outros. Amém? Certo o que estou a dizer? Os irmãos entendem o que estou a dizer? Nos encorajarmos uns aos outros. A partir daí, a partir daí, ou no sentido contrário, começa a nossa derrota e o nosso arrefecimento. Então nós precisamos de ter um sentido de união e de propósito unidos. Que Deus nos ajude a compreender isto e a viver desta maneira. Amém? Para nos ajudarmos uns aos outros e podermos assim juntos viver na luz que vem de cima e que aquece os nossos corações de uma maneira poderosa. Bendito seja o nome do Senhor. E assim podermos brilhar também, não só dentro, nos ajudando uns aos outros, mas brilhar para fora, para outras pessoas também serem ajudadas, serem abençoadas, conhecerem Cristo, o amor de Cristo, a graça de Deus, as outras pessoas também poderem ser ajudadas. Nós temos oportunidade de brilhar, oportunidades não faltam. Nós temos um mundo ao nosso redor que está em trevas. Nós podemos e temos oportunidade muitas vezes de comunicar com as outras pessoas. E nós sabemos o estado em que elas se encontram. Começa a falar e veja logo no que está envolvido as suas conversas, no que elas falam, quais as suas perspectivas, qual é o seu modo de vida. Tudo isso nós podemos perceber assim, de um momento para o outro, quais são os valores ou quais são as coisas importantes da vida de uma pessoa. Se Jesus tem lugar no coração dela. Quando alguém é de Jesus, você fala com ela e ao fim de um minuto ou antes, você já sabe que há qualquer coisa diferente ali. Já sabe. Você começa logo a perceber. E às tantas tem que fazer a pergunta: você também é crente em Jesus? Jesus. E vai perceber, ela diz: também sou, pertenço a esta igreja ou aquela ou outra, né? E assim, graças a Deus, amém. Vi logo que havia qualquer coisa diferente, eu assim. Então, nós percebemos que há qualquer coisa diferente. Há um brilho, há uma maneira de falar, há uma transmissão que é diferente, não é verdade? Uma vez lá no meu trabalho, foi para lá uma pessoa trabalhar. Ela falou uma vez ou duas comigo, assim, aquelas coisas de trabalho. Ela começou a falar daquelas coisas que o crente não fala. E ele via que eu ficava calado, que eu não lhe respondia, que eu não alinhava naquelas conversas. Então ele dizia assim: ouve lá, tu tens qualquer coisa diferente que eu não estou a perceber. Tens qualquer coisa que não estou a perceber. E eu disse: é verdade. Eu não entro nessas conversas, nesses modos de falar, nessas coisas assim, porque eu sou assim, daquela maneira e tal. Então eu expliquei-lhe. Ele percebeu, sem ele lhe dar testemunho, de que eu tinha alguma coisa diferente, que eu não procedia da mesma maneira que as outras pessoas. Ele percebeu isso e fez uma pergunta: ouve lá, a gente fala aqui e tal, mas tu és diferente, tu não alinhas nas nossas conversas, tu és diferente, há qualquer coisa diferente. E eu disse: é verdade, eu não falo desta maneira, daquela maneira, nem assim, tal, porque eu sou de Cristo. Agora já não me lembro as palavras que eu disse, porque eu pertenço a uma igreja evangélica, eu converti a Cristo, eu conheço Jesus, etc. Eu lá expliquei essas coisas todas, ainda que não fosse essas palavras assim que eu estou a dizer, mas expliquei que eu era uma pessoa que pertencia a Jesus e não vivia dessa maneira. Então, há uma diferença na nossa vida. Mal vai ao crente se ele vive da mesma maneira que os outros vivem. Até porque a chama não está a arder no seu coração. E a chama deve arder no coração do crente. Ele deve brilhar. Ele deve mostrar o seu testemunho, sua vida, o seu falar, deve mostrar que ele é uma pessoa diferente. E assim as pessoas vão perceber, não é verdade? E nós temos a oportunidade de dar testemunho da nossa fé e da nossa esperança. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Amém? Quantos aqui nesta noite querem que a sua vida brilhe? A sua candeia esteja acesa. É de suma importância. Porque isto não é
não é fanatismo religioso, não é crendice, não é coisa que apareça aí como o mundo vai acabar agora e vai assim e vai assado. Não é nada disso. Mas nós temos promessa da boca do Senhor Jesus, que não sabendo a hora nem o momento, sabemos que Ele vai voltar. Amém? E bem-aventurados os servos que estiverem com os seus lobos cingidos, isto é, preparados, e as suas candeias acesas. Quando o Senhor vier, aqueles que estiverem servindo, diz que Ele se levantará e os servirá também. E isso será, então, uma recompensa que não pode haver melhor. É o Senhor Jesus Cristo nos honrar dessa maneira, se nós o servirmos e mantivermos a nossa vida acesa e acalorada com a presença, com a palavra de Deus e servindo ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Eu não sei qual é o propósito ou a falta de propósito, porque às vezes há propósito, outras vezes pouco ou muito, outras vezes há falta de propósito, quer dizer, não há propósito na vida para servir, para agradar a Deus, para andar nos caminhos de Deus, para ter a sua vida renovada, fortalecida. Mas nesta noite, que possa fazer um exame à sua vida e ver se a sua candeia está acesa. Se a chama do Espírito de Deus, da presença de Deus, está ardendo na sua vida. E ao fazer o exame, se verificar que a sua vida não está como devia, que não está correspondendo àquilo que percebe, porque é assim, Deus fala e eu não preciso de explicar tudo. O Espírito Santo comunica aquilo que nós não falamos. E você compreende o que Deus está dizendo. Você percebe o que Deus está dizendo. Porque o Espírito de Deus está comunicando. Deus está falando para além daquilo que eu falo, não é? A sua palavra, ela é uma palavra que sonda os corações. E muitas vezes nós somos confrontados. Podemos, no nosso orgulho, ou até na nossa rebeldia. Muitas vezes, sim, vou continuar, não vou dar o braço a torcer. Meus irmãos, nós precisamos ser humildes e obedientes. E quando ouvimos a voz de Deus, dizer, Senhor, eu quero a Tua vontade. Eu quero renovar a minha vida. Quero renovar o meu propósito. Eu quero andar nos Teus caminhos. Eu quero fazer a Tua vontade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Tua palavra. Nós temos ouvido a Tua voz. A Tua palavra fala. Ela faz com que o nosso coração seja ateado, despertado. Faz-nos ver coisas que de outro modo nunca podíamos ver, porque é a luz que está brilhando nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Algumas vezes nós vemos, nós percebemos, nós entendemos, mas não estamos dispostos a aceitar, a obedecer. Mas, Senhor, nesta noite, eu rogo, Senhor, que a Tua ajuda, Senhor, seja poderosa nos corações, não só para ver, não só para receber a luz, mas também para reagir, mas também para mudar a situação, também para obedecer, para fazer a Tua vontade, Senhor, e ficarmos tranquilos, ficarmos, Senhor, numa situação de segurança, com a nossa vida em ordem diante de Ti. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença. Tens dito que aquele que vem a Ti de maneira nenhuma lanças fora, Senhor. Nesta noite abençoa cada vida, conhece os corações, conhece as vidas, o que cada um está precisando nesta hora. Deus abençoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Tu queres, Senhor, nos abençoar. E nós agradecemos por isso, Senhor, a Tua boa vontade, o Teu amor por nós, a Tua graça para conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te agradecemos, Senhor. A Tua bênção fique com cada coração. A Tua bênção, ó Senhor, acompanhe cada vida ao sair deste lugar. E, Senhor, para lá destas quatro paredes, Senhor, para lá daquela porta, a Tua presença continue a trabalhar no coração, Senhor, para que nós possamos andar, viver e agradar-Te a cada dia da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos para a Tua honra e Tua glória. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada coração. Vou só
fazer